Diferentemente da renúncia, que ocorre antes do início da ação penal, o perdão do ofendido ocorrerá após o início da ação penal. Então, quando falamos em perdão do ofendido, a primeira característica que vamos colocar aí no caderno é que ele ocorre após o início da ação penal. Então, o perdão do ofendido ocorre após o início da ação penal, ou seja, com a ação penal já em trâmite. E estamos falando também de uma causa extintiva da punibilidade que ocorre na ação penal privada. O perdão do ofendido é exclusivo da ação penal privada. A ação penal já se iniciou e, num determinado momento, o querelante perdoa o querelado pela infração penal praticada. Então, temos de um lado o querelante, que é a vítima do crime ou o representante legal, isto é, aquele que ofereceu a queixa, e do outro lado, o querelado. É concedido o perdão, o querelante protocola uma petição concedendo o perdão ao querelado, e o perdão, uma vez aceito pelo querelado, vai constituir uma causa extintiva da punibilidade. Esse perdão só se constitui uma causa extintiva da punibilidade se houver a aceitação do querelado quanto ao perdão concedido pelo querelante. Então, houve a concessão do perdão, o querelado aceitou o perdão, e está configurada uma causa extintiva da punibilidade. Com essa característica, chegamos à conclusão que o perdão é um ato bilateral. Então, vamos classificar o perdão como um ato bilateral. Vinícius, por que bilateral? É um ato bilateral porque o perdão só tem eficácia se o querelado aceitar o perdão. E aí veja que pode ser de interesse do querelado, no sentido de não aceitar o perdão, o querelado pode ter o interesse de não aceitar esse perdão para provar a sua inocência. Então vejam o seguinte, como o querelado pode ter esse interesse de não aceitar o perdão. Se o querelante concede o perdão, o querelado aceitando o perdão, se o querelado aceitar o perdão e isso gera extinção da punibilidade, o querelante ainda tem a possibilidade de ir ao juízo cível e cobrar uma indenização do querelado, porque o querelado aceitou o perdão, houve extinção da punibilidade em âmbito criminal, porém, se houver alguma indenização decorrente da infração penal praticada, o querelante pode ir para o juízo cível, provar a existência do fato e obter essa indenização que o querelado vai ter que pagar lá no juízo cível. Agora, imagine se o querelado não aceitar o perdão. Não aceitando o perdão, o juiz vai proferir uma sentença e pode ser que essa sentença seja uma sentença de absolvição do querelado. Sendo uma sentença de absolvição do querelado, se o juiz na sentença reconhecer que o fato não existiu ou que não foi o querelado o autor do fato, essa sentença absolutória impedirá que o querelante vá ao juízo cível para cobrar indenização do querelado. Seria esse, portanto, o interesse do querelado em não aceitar o perdão. Conseguir uma sentença absolutória que declare a inexistência do fato ou conseguir uma sentença absolutória que declare que ele não é o autor do fato. Isso veda a que o querelante vá ao juízo cível para cobrar indenização do querelado. Compreendeu então como pode ser interessante para o querelado não aceitar o perdão? Logo, o perdão gera extinção da punibilidade para o querelado que aceita o perdão. Se o querelado não aceita o perdão, a ação vai prosseguir normalmente até o final e o juiz vai proferir a sentença ou condenando ou absolvendo o querelado.